Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso de verano Arias Montano, el humanismo en una perspectiva multidisciplinar para el siglo XXI. Volvemos aquí esta mañana en el convento de San Francisco de Fregenal de la Sierra, que nos acoge durante estas 3 jornadas, y la jornada de hoy va a ser la que más acento va a tener en esto que hablábamos del humanismo multidisciplinar. Tenemos en la primera mesa 3 ponencias dedicadas a aspectos muy distintos en perspectiva humanística. En la primera ponencia, María de Deus nos va a hablar de saber itinerante, ¿no? Nos vamos a retratar a los siglos XVI y XVII para conocer cómo es la conexión de esos primeros humanistas con las personas que estaban al otro lado del océano, con las personas que vivían aquí en Europa y cómo evolucionó el pensamiento en esos siglos. Luego tenemos a Antonio Pérez Calero del CIEMAT, que nos hará una ponencia que conecta ciencia y humanismo para terminar con la ponencia de Lucía Ortiz de Zárate de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos hablará de humanismo tecnológico. Así que nada, tenemos aproximadamente 45 minutos por ponencia, yo os iré avisando más o menos. Y lo primero, pues María de Deus, muchas gracias por conectarte, por sumarte con nosotros. Ella es profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Évora. Entre sus trabajos académicos se centran en este estudio de la sociedad y de la economía en los siglos XVI y XVII, concretamente en el Imperio portugués. Y del mismo modo ha puesto especial atención al estudio de las relaciones hispano-lusas en estos periodos. Ha desarrollado estancias de investigación en distintas universidades de China, Brasil, España, Italia y Portugal, y actualmente es vicepresidenta del Consejo Pedagógico y miembro del Consejo Científico titular de la Universidad de Évora. Obrigado y las palabras tuyas. Buenos días, muitas gracias. E como eu há dicho, fico com receio de falar portunhol porque está sendo transmitido em direto e fica gravado. Não sei se devo falar portunhol ou português, para não dizer qualquer palavra sem significado, mas, perdão, possivelmente falarei um pouco espanhol, mas trago um PowerPoint, é mais fácil para vós outros entenderes estas questões. E muitas graças, é um prazer estar aqui. Agradeço em primeiro lugar ao Zigfrido, à Universidade da Extremadura, com quem temos larga cooperação, temos dupla tutelação dos cursos, e claro, aqui ao Alberto, o anfitrião, que nos recebe aqui nesta magnífica vila, o pueblo, que eu não conhecia e me gusta, e como eu disse, também sou fronteiriça e por isso é sempre um prazer esta partilha entre Portugal e Espanha. Vou falar de uma matéria possivelmente para vós outros menos conhecida, mas é uma matéria que eu leciono com algum significado para as minhas classes em Évora, porque eu trabalho sobretudo nos descobrimentos, a expansão portuguesa, a colonização portuguesa e também cultura portuguesa, onde hablo, claro, de renascimento e humanismo. Não trago nada de novo, para os meus alunos já ouviram falar de algumas destas coisas e para vós outros possivelmente também sim, já ouviram falar de algumas destas questões. Como eu há dito, aqui está Camões, um dos símbolos do Renascimento português, não é? Claro, é o máximo desta representação, desta época, mas não só o Camões, temos muitas outras obras e muitos outros pensadores. E eu começo por perguntar como pensar este período histórico, que é muito complexo, que durante muito tempo a historiografia falava ruptura entre a Idade Média para a Idade Moderna, Renascimento e Humanismo, ou hoje, claro, não sabemos que temos muitas continuidades, porque não há rupturas. Pode haver coisas novas, sim, mas há muita continuidade do período anterior, muito difícil negar nos períodos que se seguem. E este período da Idade Média, moderna, claro, tem outras componentes, temos que falar do Renascimento, sim, mas também ainda se inclui no século XVII, barroco. Que fontes nos ajudam a compreender este momento histórico, que é ibérico, não é só português, é ibérico, e é global, é mundial, porque temos muitas viagens que nos ajudam a compreender
e como eu digo muitas vezes, é muito importante este alargamento geográfico para que o pensamento se possa também modificar, porque há muitos contactos com outras culturas, com outros pueblos que não eram conhecidos ou eram mitos, sobretudo, que havia sobre outros povos e que agora são destornados. Claro, alguns vão permanecer e alguns até hoje, mas há muita coisa que se modifica através das viagens ibéricas, primeiro portuguesas, mas depois, claro, ibéricas. Mas claro que é um período também de muitas guerras, de muito conflito. O Renascimento, o humanismo, não é só, digamos, o respeito, a valorização do homem, não, é um momento também de muito conflito, muitas guerras, muitas pestes também, na Europa e fora da Europa. Porém, tem acontecimentos que surgem pela primeira vez e não podemos negar, como é a imprensa, que muito ajudou a divulgar todo este conhecimento, a reforma, e claro, a contra-reforma, que depois, muitas das vezes, muita da novidade que ha surgido, a reforma, ou melhor, a contra-reforma, irá combater muito deste conhecimento. E temos neste período, que eu não poderia deixar de falar, porque são um dos responsáveis por muitas das fontes desta época, que é o surgimento de uma nova ordem religiosa, a Companhia de Jesus. Surge, não é medieval, surge neste momento. E também temos um grande acontecimento que vai modelar o pensamento, que é o Concílio de Trento. Não é só a religião, é todo o pensamento. E, portanto, temos que compreender sempre estas componentes, não é? Para depois entendermos muitos dos dogmas, muitos dos fundamentos antigos que persistem, porque Aristóteles continua. Não podemos pensar que Platão irá substituir o pensamento aristotélico. Não, a Companhia de Jesus é aristotélica, neo-aristotélica, é verdade, mas muitas coisas, como em muitos manuais surgem, que has caído totalmente, não é verdade. E temos, claro, também, como eu disse, muitas experiências novas, nomeadamente a geográfica, botânica, a médica, temos algumas mudanças, como por exemplo, alguns pensadores ou cientistas, entre aspas, portugueses, como foi o Garcia Dorta, enfim, e outros que nos trouxeram também outros contributos para além da geografia, mas a nível da botânica, do conhecimento médico também. Mas, claro, se nós lermos os clássicos, porque isto não é só para Portugal, claro, para a Europa, para o mundo em geral, se lermos os clássicos como Jacques Le Goff, em que nos fala numa longa idade média, significa, e que vem ao encontro daquilo que eu estou falando, que esta longa idade média se prolonga pelo Renascimento e, como o Delmo também afirma, que eu há dito anteriormente, muitas das vezes temos também o retorno ao obscurantismo, a caça às bruxas, a alquimia, irão também fazer parte, enfim, deste processo. Mas, centrando-nos, porque é aqui, sobretudo, isto que nos interessa mais, é falar do Renascimento, humanismo, é verdade. O Renascimento e o humanismo são diferentes, sem dúvida, mas não podemos separar estas questões. Falar do Renascimento em português. Temos tido muitos estudos que nos vão falando destas questões, destes problemas. Trago aqui um professor da Universidade de Lisboa, que ha feito há alguns anos já um trabalho sobre estas questões, estas matérias, fundamentos da cultura portuguesa da expansão, em que ha analisado o que surge, a novidade, a consequência das viagens no domínio do Renascimento. Isto porquê? Porque, é verdade, possivelmente todos os que aqui estamos, quando falamos no Renascimento, no humanismo, pensamos sempre numa globalidade, que não há especificidades. E há muita gente, e eu própria também lhe penso assim, há um Renascimento português, como há um Renascimento castelhano, espanhol, francês, porque não são todos iguais os pensadores. Se nos compararmos o norte da Europa, o sul da Europa, há diferença. E eu vou mais longe, há mesmo um Renascimento português, que é diferente, claro que tem algumas coisas iguais, com outro tipo de renascimento da Europa, mas há depois especificidades
do Renascimento português. Mas há quem não concorde, claro, obviamente, e que diga que não podemos fazer essa valorização daquilo que se passou em Portugal. E temos que ver que há 3 componentes, como eu disse, algumas são globais, são a nível europeu, claro, que é a questão da escolástica, sim, falamos aqui do humanismo, mas depois os descobrimentos. Os descobrimentos, ou as viagens, vão fazer ou trazer uma especificidade àquilo que se passa nesta época, particularmente entre o século XV, claro, eu estou falando aqui, hablo sobretudo de XVI, mas claro, século XV e XVII, que são as viagens que se vão fazer. Porque não são só economia, não, são também e trazem pensamento. E como eu disse, logo no início, trazem uma abertura ao desconhecido, porque o que é que alimenta estas viagens? Sim, o mito, aquilo que vinha na Idade Média, que leva com que nesta época se tente confirmar sim ou não, o mito alimenta essas viagens, claro que os interesses económicos também, os interesses religiosos também, sem dúvida, mas há um impulso, digamos assim, através dessas viagens que agora se vão fazer. Mas o facto de haver essas viagens, de observar novas coisas, não significa que tudo fosse aceito. Todas as informações, tudo aquilo que era observado, fosse aceito pelos intelectuais, pela sociedade. Aliás, tinha um professor, o Luís de Albuquerque, que era matemático, mas ligado a esta questão dos descobrimentos, falava muitas das vezes. Quem sabia que Gama teria chegado à Índia, ou Cabral ao Brasil? Uma pequena minoria, uma elite, e, portanto, muitas destas viagens têm consequências muito mais tarde. Mas há um conjunto de pessoas que têm, digamos, informação mais cedo. Mas muitas, e intelectuais, enfim, desta época, como nas ordens religiosas e outros, nem sempre aceitavam este câmbio, esta mudança daquilo que era, digamos assim, encontrado. Eu já vou falar um pouco do conflito que existia entre o que era o oficial, entre aquilo que era o observado. E, digamos, se por um lado os portugueses tinham estas viagens todas, e claro, como eu digo, não é só os portugueses, os espanhóis também, não é? Havia, por outro lado, essa escolástica que limitava esse descobrimento, essa abertura, digamos, não permitia, talvez, que muitas desse conhecimento pudesse, digamos assim, ter influência, na medida que nós o pensamos, numa globalidade, que destornasse por completo todos os dogmas e aquilo que, digamos assim, se ensinava. Houve alterações? Sim, mas não na medida que nós, digamos assim, o poderemos pensar. Porém, essa continuidade que era o pensamento também antigo, obviamente que tem que haver reações e, claro, e temos que pensar cada homem por si, porque há sempre gente que pensa de forma diferente. Mesmo eu estudando lá a Companhia de Jesus, há muitos que são condenados pela Inquisição, que têm problemas com a Inquisição por pensar, e outros sem serem da Companhia de Jesus, de outros que pensam de maneira diferente e que são condenados. Porquê? Porque havia sempre a preocupação de não destornar, digamos assim, esse pensamento também dogmático. E eu aqui partilho a ideia do professor Luís Filipe Barreto, nesse livro que eu há falado, diz que o nosso renascimento, o nosso humanismo, esta cultura que ele diz que é uma cultura da expansão, é, digamos assim, um paradoxo, é paradoxal. Por um lado, a novidade, por outro lado, a recusa por essa mesma novidade. E digamos que não poderemos falar de uma total abertura, mas também não poderemos falar de uma total, digamos, rejeição. E por isso, esta particularidade e a pergunta que eu há colocado, se poderemos ou não falar, digamos, de um renascimento português. Porque há essa visão, esse conhecimento, mas jamais uma destruição daquilo que é considerado o essencial, que vem, digamos, da Idade Média. Há
há fatores que permanecem e não como nós poderemos pensar, que são totalmente destornados, porque, enfim, isto é básico, mas todos nós pensamos, o humanismo centra tudo no homem, o homem é valorizado, enfim, não lo sei, então porque temos lá a Inquisição, porque temos outros problemas, não é? Portanto, temos que ter muito cuidado, porque uma coisa é o conhecimento através desta observação, outra coisa é o pensamento, digamos, o norma. Mas claro que a expansão, as viagens, gradualmente fornecem uma crítica, trazem-nos provas, não são teóricas, são questões práticas, portanto, que irão influenciar esse pensamento humanístico, esse pensamento renascentista. E porquê? Porque nos coloca em contacto com uma pluralidade de realidades que não só os portugueses não conheciam, como os pueblos que entram em contacto, as culturas que entram também em contacto, não nos conheciam, que pensavam os chinos sobre os portugueses, sobre os europeus, que pensavam o Japão sobre os portugueses, bárbaros, mas também os chinos, há textos muito belos que dizem que os portugueses comiam crianças, coziam crianças, era todo um imaginário também que havia de um outro lado de lá e, claro, do lado de cá, a mesma coisa. E, claro, que este contacto, pois, estas viagens colocam em contacto e se pode observar que não é assim. Mas o pensamento, não sei se irá limpar destas verdades, que não são, digamos assim, verdades, porque nós pensamos que eram apenas os europeus que tinham esta ideia distorcida, irreal, claro que cheia de mitos. Não, os outros povos também sabiam e também falavam de outras culturas, sem conhecer, e também cheios deste mito e destas observações de inferioridade, não é? Não eram só os portugueses, aliás, os portugueses, para os orientais, eram conhecidos, falo aqui dos indianos, como os Frangue, gente sem prestígio. Portanto, essa desvalorização face ao outro existia do lado europeu, mas também existia do lado, hablo oriental, não falo do Brasil, não falo da América Espanhola, que os outros conhecem melhor, não hablo do Brasil, porque os índios do Brasil são culturas diferentes das orientais ou africanas, ou da parte que é depois expansão castelhana. Portanto, essa realidade vai trazer, as fontes que depois daí resultam, vão-nos trazer informações, discursos, digamos, pensados, observados, que irão gradualmente, como eu disse, destornar, porque os descobrimentos, esta cultura, é sobretudo, como dizem, isto, portanto, não são só expressões minhas, baseando-nos também nesses especialistas, é sobretudo uma cultura do saber fazer, do observar, não apenas da teorização, mas eu olhei, eu vi, observei, mas isso não significa, como eu disse, que tudo seja recusado. E porquê? Porque os descobrimentos ibéricos, particularmente os portugueses, são fruto ainda de um pensamento medieval, de cruzada. Quando se conquista Ceuta, ainda se pensa levar, impor, e sempre assim é, impor o cristianismo. Por isso nós falamos quase sempre de um pensamento cruzadístico, não é? Isso, claro, irá ditar certamente muito daquilo que se faz, muito daquilo, digamos assim, que se escreve. E por isso, essa tal ambiguidade, não é, que nós temos neste pensamento, enfim, desta época. Trago aqui um estudo, que se quiserem ler, não da história, mas mais da literatura, de Helena Buesco, Ensaios da Literatura Portuguesa, em que ela nos diz que é um conflito, ambiguidade, face ao antigo. Não é uma ruptura, mas uma conciliação com o passado, ou ainda um tempo de aventura geográfica na qual se cruzaria ao mesmo tempo uma euforia e uma disforia. Efetivamente, digamos assim, é aquilo que se vai, digamos assim, fazer. E como eu estava a dizer, esse pensamento cruzadístico vai se manter durante muito tempo e vai, obviamente, influenciar o nosso humanismo, o nosso renascimento. E, por isso, falaremos dessa tal especificidade.
O norte da Europa é mais filológico, é mais literário. Se nós nos compararmos com este do Sul, especificamente o português, tem então esta característica do saber fazer, desta tal experiência marítima, sobretudo estas realidades históricas e nacionais, digamos assim, que resultam dessa tal experiência marítima. Mas isto não significa que os humanistas europeus não tenham circulado por Portugal, não tenham influenciado, sim, mas ao mesmo tempo essa influência também se esbate um pouco com depois esta realidade. Até porque, se formos ver, muitos dos humanistas portugueses circularam pela Europa, estiveram em França e por aí fora, e, portanto, também eram influenciados, sem dúvida nenhuma. Há, de facto, essa componente, digamos, essa influência que depois é completada e daí dar-lhe a tal especificidade. E, claro, temos aqui também esta questão do humanismo cristão também, que irá marcar também esta realidade. Não é que falámos aqui ontem de Erasmo, obviamente que é humanista também, nunca deixou de ser cristão, apesar de criticar a Igreja, sem dúvida, e aquilo que vai influenciar o caso português é efetivamente esse humanismo cristão, não pensadores ao protestantismo, porque o combate, digamos assim, se fazia, mas temos esse anseio evangélico, que se nós olharmos, mirarmos no comportamento dos monarcas portugueses, principalmente este monarca Dom João III, que também Dom Manuel, seu padre, mas sobretudo Dom João III, ele que tem uma atitude e se vai servir das ordens religiosas para proceder a uma evangelização global, a um cristianismo global. Nesta época, a Igreja e a coroa se unem para projetar essa globalização de uma conversão global. Não se entende, digamos assim, o pensamento, o homem, não se pode salvar se não se for cristão. Neste caso, católico, obviamente, porque se for protestante também não. Portanto, há esta componente de essa preocupação, desse combate ao outro, não só às outras culturas, mas também dentro da Europa, ao protestantismo, àquilo que não é, digamos assim, católico. E esta questão irá marcar, e Dom João III ha sido um dos primeiros monarcas, digamos assim, europeus, que há recebido e há posto em prática aquilo que irá resultar do Concílio de Trento e que irá fazer mandar, digamos assim, algumas ordens já estavam, franciscanos, dominicanos e outros, procedendo a essa evangelização global, uma tentativa, não seria possível, claro, mas que se irá incentivar com Dom João III. Portanto, falando nesta renovação, sem dúvida, mas como eu disse há pouco, se temos essa abertura geográfica, essa abertura cultural, esse levar do cristianismo e dar a conhecer também outras culturas, que eu já vou falar de algumas fontes, Dom João III também vai reforçar um controle da sociedade nesta época, neste pleno humanismo, neste pleno renascimento, que tem a ver com a Inquisição, em 1536 em Portugal, e tem a ver, claro, com a censura também, o índex também, que nesta altura vai limitar muito do pensamento. Mas, por outro lado, temos também um reforço e uma aposta no ensino em Portugal, uma renovação. Portanto, por isso eu disse no início, este tal paradoxo. Por um lado a abertura, por outro lado o encerramento. E nesta altura se abre a minha universidade. A Universidade de Évora surge em 1559. Era já um colégio, mas é entregue aos jesuítas. Portanto, é, claro, teologia para formar os padres, sem dúvida, sobretudo destinados à expansão, mas há uma aposta no ensino. Se abre uma universidade, é a primeira universidade jesuíta que temos. E, portanto, apostado, transformou esse colégio, que já existia, e que passa agora à universidade. E também há introduzido algumas reformas na Universidade de Coimbra também. Portanto, há essa preocupação, mas isso não significa que se pense numa laicização, como muitas vezes se pode pensar, digamos, do pensamento. Até porque
tanto a Universidade de Coimbra como Évora, eu disse Évora é jesuíta, não é? Coimbra também é entregue aos jesuítas. Portanto, há todo este controle e, obviamente, todos conhecemos muitos processos da Inquisição que são levados relativamente a alguns professores ao longo do tempo, não logo imediatamente, ao longo do tempo, não só pelo seu pensamento, mas, claro, alguns por serem cristãos novos, serem acusados depois de judaizar, não é pelo serem cristãos novos, mas por serem acusados das práticas, digamos assim, de judaísmo ou, evidentemente, também de protestantismo, porque temos para esta época a Torre do Tombo, um dos maiores arquivos portugueses, tem muitos processos, não sei se 40.000, talvez um pouco mais, de processos, nem todos resultaram em mortes, sem dúvida, mas que foram denunciados por muitos crimes, claro, diversos crimes considerados para a época e que era uma maneira, digamos, de se controlar digamos, o pensamento. E aquilo que também se ensinava, que uma das coisas que muitas vezes se procura e pergunta, então se viajava tanto, e falando aqui dos jesuítas que se viajavam tanto, eles não traziam novidade nenhuma para o seu ensino? Supostamente que sim. É verdade, eu creio que sim. Não creio que eles não hablem. Agora, escrito, não temos nada que nos possa permitir que eles tenham tido uma ruptura, digamos assim, com o anterior. Mas eu acredito que sim, que tenham tido algumas diferenças. E nesta época, o nosso Renascimento português também, claro, temos muitas traduções que se vão fazer para diversas línguas, que era uma maneira de expandir o pensamento. Não só, e coloquei quando se falava aqui um pouco de línguas das traduções, mas temos muitas coisas que são traduzidas para línguas locais, seja para o japonês, para o chino, é uma forma, digamos, de se poder evangelizar, que era essa a preocupação, passar alguns textos, gramáticas, catecismos e outras obras, por exemplo, a tradução de Aristóteles em japonês e outras línguas, para se poder ensinar o pensamento europeu. Mas, claro, também sabemos que temos outras obras que são escritas nas línguas nativas também. E, portanto, e são impressas, porque, como eu disse, uma das invenções muito importantes para a divulgação do pensamento nesta época é a imprensa. E, falando concretamente da companhia, tinham, por exemplo, uma imprensa móvel que levavam para poder imprimir seus textos. E, portanto, se traduz muito nesta época. Não estou a falar só do que vem do espaço ultramarino, mas sim, de uma maneira geral, se traduz para muitas outras línguas, europeias e não europeias, obras impressas, portanto, em português, porque este conhecimento que vem dos descobrimentos, tinha que ser também divulgado, não ficar centrado apenas em Portugal, mas ser divulgado. Porque não nos podemos esquecer que a Europa está dividida entre o protestantismo e o catolicismo. Se perdem muitos cristãos, cristãos para lá do protestantismo. E há por parte da coroa portuguesa essa preocupação de mostrar digamos, à Europa e ao mundo, que esta divisão, esta cisão na Europa, esta perda de fiéis ligados a Roma, está a ser recuperada no espaço ultramarino, no Brasil, na Ásia. E então muitas das cartas, muitas das informações que vêm deste espaço são traduzidas para francês, para inglês, etc., para que se possa ler e mostrar, enfim, talvez o erro de alguns optarem pelo protestantismo. Claro que é uma forma de dirigir, é uma publicidade, digamos, e ao mesmo tempo orientar a população para que não saia dentro desta ortodoxia. Isso temos as chamadas, não quero especificar aqui em concreto a companhia, que é aquela que mais produz, as chamadas cartas anuas, que eram relatórios anuais e que havia alguém sempre responsável para selecionar alguns conteúdos, claro, não todos, alguns conteúdos, para depois serem traduzidos para diversas línguas. Na Biblioteca Portuguesa Nacional temos, e Évora também, na Biblioteca, temos algumas destas edições sobre esta difusão, esta orientação e esta publicidade, obviamente. E se editou muito em Portugal, nesta época.
Temos, e certamente já ouviram falar desse rei mítico, o Preste João das Índias, e, claro, a coroa portuguesa procura, é a tal preocupação cruzadística, encontrar um apoio para levar por diante a expansão portuguesa. Se faz em edições daquilo que se vai, e porque chegou-se, não ao Preste João das Índias, que se pensava que era, não era porque se colocava na Índia, ele está na Abissínia, está em África, seja como se for, Dom João II, muito antes, claro, Dom João III, há enviado emissários à procura e há encontrado este Preste João, e se há produzido obras que divulguem como são essas sociedades. Também temos aqui, por exemplo, um grande botânico, possivelmente, não sei, mas certamente muito conhecido também aqui, que é o tal Garcia da Horta, que eu vos há falado, que é estudado em Salamanca, que é um homem, enfim, da ciência académica, tradicional, mas que ha ido para a Índia para aprender outros conhecimentos, misturar o seu conhecimento com o conhecimento não ocidental. Claro que ele era cristão novo e sempre há sobrevivido enquanto viveu, não há sido denunciado, depois da sua morte há sido denunciado como cristão novo e seus ossos foram condenados, etc. Mas deixou-nos uma obra muito boa, que são os colóquios dos simples e das drogas, em que ele compara, por exemplo, o ato médico, a botânica que se ensinava aqui na Europa, com aquilo que era feito no Oriente. Porque nesta época havia muitas discussões, isto era uma prática, discutir-se, enfim, o pensamento, e encontramos o Garcia da Horta até em disputas com os jesuítas a respeito desse mesmo conhecimento. Mas ele não nega o conhecimento tradicional. O que é que o Garcia da Horta, por exemplo, nos diz? Aquilo que ele viu, aquilo que ele mira, lhe diz outra coisa, mas não diz que é verdade, não, mas é a sua observação que é outra coisa. Temos, por exemplo, das principais décadas sobre esta época, sobre esta novidade, João de Barros, que depois já morrido, não há escrito as 10, há outro escritor, Diogo do Couto, que há terminado lá as décadas, e que nos contam também esta, entre aspas, epopeia, que tem muito de negativo, obviamente, muito uma lenda negra, que irei já também, enfim, falar. A história dos descobrimentos e outras, digamos, que são publicadas, que são e que irão ter, como eu disse, num ciclo menor, e depois gradualmente se irá espalhando, importância na sociedade. Mas também temos, e como eu vos disse, obras que irão ser depois traduzidas, não essas cartas apenas, outras obras que irão ser traduzidas, que são escritas destas regiões e que serão depois traduzidas para o inglês, por exemplo, e que circulam também divulgando este contributo que efetivamente ou é português ou é debaixo do domínio português, que não nos podemos esquecer, que nem todos, quando falamos de missionários, nem todos eles eram de nacionalidade portuguesa. Mas havia o patroado português, e vocês também tinham o patroado, não é? Que Dom João III, no caso, nesta época, os missionários, mesmo não sendo portugueses, estavam ao serviço da coroa portuguesa. Temos um dos expoentes, possivelmente máximo, ainda hoje se discute se ele terá feito ou não estas viagens ao Japão, que é o Fernão Mendes Pinto, a obra Peregrinação, e há sido feita há 2, 3 anos um filme sobre a viagem. Hoje lo sabemos que sim, que ele ha efetuado esta viagem, ha sido padre, depois ha sido pirata. Ele diz que ha estado preso 27 vezes, não sei se isso não. Enfim, é um conjunto de aventuras que nos é descrito sobre uma realidade que pouco, ou muito pouco, digamos assim, se sabia. Claro que haverá, como eu disse, não é mentira. É o olhar de um europeu perante uma realidade que não se conhecia, e haverá subjetividade, como eu olho hoje na cultura que não é minha, certamente comparo também com a minha. E durante muito tempo já disse, não, Fernando Mendes Pinto, aliás, há um ditado português, Fernando Mendes Pinto, mentes, e ele diz, minto, mas eu creio que não é verdade, porque há sido encontrado um testamento do Fernando Mendes Pinto e que nos diz que efetivamente ele está, através, enfim, de alguns bens,
bens que ele terá estado por lá. Enfim, e esta obra, uma referência hoje, quando queremos, não só para nós, mas também para os japoneses, porque nós pensamos sempre que estas obras apenas interessam aos portugueses, aos europeus, para fazerem história. Não. Os japoneses também, se querem saber parte desta, como foram mirados, olhados pelos europeus nesta época, obviamente também têm que ler. E há um conjunto que muito me agrada de historiadores japoneses e chinos também, que se interessam e têm escrito sobre esta época, o seu olhar, que eu não vejo que seja muito diferente daquilo que nós apresentamos, mas se interessam, digamos assim, por estas fontes, umas manuscritas, outras, claro, digamos assim, impressas. Se fez, nesta época também, que foi publicado, um dicionário português-chinês, como eu disse, havia a necessidade. Como se ensinava aos chinos, aos japoneses, ao índio do Brasil, etc., realidades geográficas diferentes, o conceito de alma, o conceito de Deus, o conceito de salvação, havia que criar estas traduções. E, portanto, muito trabalho, mas, como eu digo, nem todos eles eram portugueses, mas estavam ao serviço da coroa portuguesa. E, como eu disse no início, gramáticas também, que se começa, porque os portugueses, claro, não estamos só a pensar em viagens ou só numa catequização através apenas do ensino da catequese. Não, também se criaram muitos colégios por toda a parte para ensinar não só a doutrina, mas também para ensinar conteúdos científicos, ensinar a ler, a escrever e, claro, a formação de padres locais também se vai proceder. Não é fácil, mas se vai, digamos assim, proceder. E, claro, deixando esse lado dessa preocupação da tradução das línguas do português para as línguas, outras línguas não europeias e não europeias para o português, temos livros hoje também que nos mostram essa mudança de pensamento e que nós vemos através de algumas obras de astronomia, por exemplo, náutica. Temos livros de marinharia, que nesta época muito terá evoluído, não é? Se nós vermos o que seriam as primeiras embarcações, quando se começaram os descobrimentos, e vermos o que é depois, já no século XVII e XVIII, há certamente diferentes, e encontramos obras relacionadas também com essa mudança. É o que eu digo, se não mudar o pensamento, se não mudar e se não houver esses orientes geográficos e esse enfrentamento do oceano mítico, que muitas das viagens não eram feitas por esse medo, digamos, dos gigantes e que havia temor em que não se pudesse passar e, claro, a tecnologia também vai, digamos, destornando esse mesmo mito. E como eu vos falei anteriormente, alguma matéria médica também, que caracteriza esta época do nosso Renascimento, humanismo, não só, por exemplo, falei dos colóquios da Garcia d'Arta, mas também outros que aqui de Cristóvão da Costa nos escreveram, que estiveram fora e nos hablaram, enfim, e cruzaram o pensamento europeu com o não europeu. Ou Duarte Pacheco Pereira, um dos maiores, talvez, geógrafos, digamos assim, que também nos há descrito essas realidades, e hoje, quando queremos saber um pouco de África e não só, teremos que ler um pouco destas obras para compreender essa descrição, essa evolução, como eles há mirado lá a paisagem, claro, as pessoas, mas muitas das vezes também apenas a paisagem. Temos aqui, como eu disse também, e falando, enfim, de fontes e dando a conhecer também as culturas não europeias desta época, isto é, para que também os humanistas, os renascentistas fossem influenciados também por outras culturas, outros pensamentos, outras filosofias, que não só religiões. Temos, por exemplo, o Tratado do Hinduísmo. Quem é que antes destas viagens na Europa, digamos, conheceria o hinduísmo, conheceria o budismo, ou conheceria até os lamas, eu não tenho aqui, mas o primeiro europeu a chegar ao Tibete é um português, é jesuíta, o António de Andrade, que há feito as descrições, não sei se ele sabe muito bem o que está a ver, não é? A compreender, mas que nos faz as descrições e que elas vão chegar aqui e que irão certamente também ver
como outros povos se comportam em termos culturais, como entendem, como vivem, não é, as suas experiências religiosas, filosóficas, etc. E, portanto, estas obras são escritas, sim, mas também são traduzidas para que possam ter maior circulação. Portanto, esse contributo, digamos assim, não é apenas europeu, não é apenas só a mudança de mentalidade que se gera dentro da Europa, mas estes tratados que irão chegar aqui, e chegam, e que nos vão influenciar. Então, hoje nós vamos ver como é que, no início do século XVII, alguém que nunca tinha entrado em contacto, ou pouco se sabia do hinduísmo, nos descreve estes tratados, como ele vê, digamos assim, estes povos, como eles veem os seus deuses, como eles veem os seus rituais, como eles entendem, digamos assim, o seu comportamento. E, portanto, já passou meia hora? Não? 5 minutos. Pronto. E aqui, então já não vou falar muito mais. Aqui para dizer, e aqui quem conhece Lisboa, porque eu estava a falar que se traduziu muito. E isto tirei de uma história de Portugal, o Veríssimo Serrão, que já faleceu há alguns anos, que foi meu orientador, portanto tenho muito respeito, e na história de Portugal tem-nos um capítulo muito pequenino das tipografias, para nós vermos também como tudo isto também era impresso, e nós estamos a falar também não só do texto, se bem que nesta época se produz muito mais manuscrito, porque lá não há imprensa em todo o lado, a informação, aliás, o Boza, que é um historiador espanhol, fala-nos na importância do manuscrito nesta época, sem dúvida nenhuma, mas também da tipografia nesta época. E o Veríssimo Serrão fez-nos um levantamento isto só para Lisboa, não estamos a falar do nível do país, e no tempo de Dom Manuel também, não estamos a falar em todo o Renascimento, em toda a época. Temos tipógrafos estrangeiros que se fixaram em Lisboa, possivelmente tem a ver com esta dinâmica toda da informação que se chegavam, que nós não podemos esquecer que Lisboa era uma cidade cosmopolita, Sevilha também, mas Lisboa era uma cidade cosmopolita nesta época, que atraía muitos intelectuais à cidade. Digamos, o livro desenvolveu-se muito, não só para consumo público, obviamente, também, como eu disse, nas universidades, etc. Isso faz com que, e não vem invalidar aquilo que eu disse, com que o pensamento vá laicizando, mas não significa que vá, digamos assim, cortar totalmente com essa questão. E então, eu só queria agora mesmo, para terminar, uma vez que me faltam 5 minutos, porque eu posso estar aqui a dar uma imagem, que é uma época, digamos assim, que é vista como uma das épocas, digamos, de ouro de Portugal, em que só se valoriza, que nada de negativo se fez nesta época, e que todo este processo não há tido consequências de violência. Sim, claro, nós só estamos aqui a falar do aspecto da escrita, porque também tivemos escravatura, todos esses problemas relacionados com os descobrimentos. E numa época que eu aqui há falado de literatura que surgiu, no século XIX, sobretudo no liberalismo, no combate a este momento da história de Portugal dos descobrimentos, se há escrito uma história em que se denegria toda esta literatura, todos estes homens, a grande maioria, particularmente as ordens religiosas, por, enfim, todo aquilo que fizeram, e, digamos, esta época, de alguma maneira, tenta-se apagar. Não se consegue, não é? E hoje nós temos que haver, enfim, num outro pensamento. Tenho aqui Alexandre Herculano, que nos deu, e Antero de Quental, Oliveira Martins, enfim, que vieram falar muito do atraso, e que muito do atraso cultural, científico, se deve aos descobrimentos, se deve aos jesuítas, enfim, se deve a estas épocas. E porque ao lado desta literatura que eu vos estava aqui a falar, também se construiu uma literatura que nós poderemos dizer lenda negra, que também tem para a Espanha a lenda negra. Porque eu hablado dos portugueses que há escrito sobre Portugal, mas temos muitos estrangeiros que também há visitado o Império Português e nos deixaram relações negativas, como os portugueses se comportavam com outros povos. Não vou falar dos historiadores do século XX, que há comentados estes estudos, mas só aqui de um francês, Laval, que esteve em Goa e que foi preso pela Inquisição, o Delon, um médico, em que ele nos aponta uma sociedade muito violenta, claro, repressiva, e que ajuda a construir essa ideia, digamos, essa tal lenda negra sobre o comportamento dos portugueses. Não só esta violência religiosa, mas também outros criticam
este comportamento para uma tendência que os portugueses têm para uma mistura, não só de uma mistura cultural como biológica, porque os portugueses são tidos como pueblos que se misturam muito facilmente com os outros. Se para nós é visto com digamos, um aspecto muito importante e de grande valorização, nesta época, os estrangeiros que há visitado, por exemplo, Goa, hablo só de Goa, descrevem sobre os portugueses coisas horríveis, como se misturam muito facilmente com as indianas, têm hijos mistos, e para eles é visto isto como uma coisa, digamos, de grande crítica. E estas são algumas das imagens que nos deixaram sobre essa, por um lado, a corrupção, por um lado, a mistura, por um lado, enfim, o vice-rei não fazia nada, queria era passear e pouco mais, e alguns aspectos também culturais que eles vão observado e que, obviamente, também para forçar essa lenda negra, se bem que ele tem um ritual naquele lado, que é um ritual hindu, o chamado Sati, em que a viúva de uma casta dos Naíres, a casta guerreira, depois de viúva se tem que morrer imolada pelo fogo. E as autoridades portuguesas, onde eram efetivamente o poder, proibiram, digamos assim, este ritual. Portanto, aí os portugueses estão ilibados. Porém, estas fontes nos falam como um aspecto negativo que ainda existia Sati, não no espaço que era português. Se existia, não era, digamos assim, consentido, era proibido. Mas as fontes nos relatam, digamos, esse tal comportamento dos portugueses, violento para com as populações locais, também violento a Inquisição, estes rituais e, claro, toda a corrupção e toda esta questão que é o vice-rei, que é transportado numa liteira em que realmente não trabalha, nada faz e, claro, toda a riqueza que surge é uma riqueza sem trabalho. E claro que depois também temos outros historiadores portugueses da época que dão razão a muitos destes historiadores, mas aqui já não tenho tempo para falar, mas se me gostarem de ler uma crónica que nos habla bem dos comportamentos lascivos e de toda, digamos, muito dinheiro que se ganha, mas muito dinheiro que se gasta, é o tal Diogo do Couto, que tem uma obra que se chama O Soldado Prático. E o que é que ele nos habla? Que é uma sociedade demasiadamente elitista, que não se é promovido pelo valor, mas pela classe social a que se pertence. Claro que isto é muito visível e escrito pelos não portugueses, mas alguns portugueses também têm essa lenda negra, como mais tarde o padre António Vieira, que critica lá a escravatura, enfim, tal e qual como lá as caixas. Temos toda uma outra também literatura, e que é impressa, claro, obviamente, na época, e que também nos hablam destas coisas menos, entre aspas, positivas, não apenas neste alargamento geográfico e cultural, mas que nos descrevem também como os portugueses se comportam perante as outras sociedades. Isto é o nosso renascimento, o nosso humanismo e, claro, o nosso barroco também. Não é verdade? Porque, como eu disse, o século XVII também já tem. Muitas graças. Não sei se falei demasiado, muito ampla. Agora posso esclarecer coisas mais particulares, se me entenderem. Muitas graças. Pues muchísimas gracias, María, por tu interesantísima presentación. A mí, al menos, me ha recordado mucho a las lecciones de moderna de España. Yo he encontrado muchísimos paralelismos con lo que ocurría en la monarquía hispánica en los mismos siglos.